Olá, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para fazermos mais uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Esses dias eu falei sobre o batismo, como que a pessoa tem que se preparar para se tornar uma nova criatura e passar pelo batismo nas águas, como que se procede, o que acontece com a pessoa quando se converte, ouve a palavra de Deus, dá crédito, que ela tem um anjo, que naquele momento que a aguarda até ela cumprir com a justiça divina, batizando nas águas, tornando-se uma nova criatura, para poder receber em seguida o Espírito Santo, e o anjo continua ali com ela. E aí expliquei que todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, e aí, a partir do momento que a pessoa se batiza, Deus sela ela, a alma dela, com o selo do Espírito Santo, porque quando ela passar pelo vale da sombra da morte, tem que ter aquele selo para se garantir contra os demônios que aguardam as almas passar por ali. E o anjo passa junto com você, continua contigo, conforme diz lá em Hebreus 1:14. Hoje eu quero trazer um versículo da palavra de Deus e tratar em alguns pontos aqui, que também é meio controverso no pensamento, na teologia de muitos crentes, de muitos pastores. Vou falar sobre o tribunal de Cristo. Se o tribunal de Cristo é diferente do tribunal do trono branco. Porque as pessoas confundem, né? Tribunal de Cristo, tribunal do juízo, tribunal do trono branco, etc. Então elas confundem. Inclusive eu estava conversando com um ministro da Assembleia de Deus uma vez, e aí perguntei para ele, e aí o irmão ele estava afastado, acho que já voltou, não sei, mas estava afastado. Eu falei, e aí, irmão, tá esperando pelo arrebatamento da igreja? Aí ele falou assim, temos muitos julgamentos para gente passar ainda. Aí eu perguntei para ele, mas qual julgamento? Não, tem muito julgamento aí, até a gente ver se a gente vai... Eu acho que ele devia estar falando do julgamento do Tribunal de Cristo. Então, eu quero trazer aqui uma reflexão rapidinho para nós aprendermos hoje a diferença do Tribunal de Cristo e o Tribunal do Trono Branco, do juízo, da condenação eterna e etc. Então vamos lá, vou ler o versículo da palavra de Deus, que está registrado em 2º livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, bem ou mal. Aqui é bom abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: quando está dizendo aqui que todos nós, porque é necessário que todos nós compareçamos, não está falando todos as pessoas, os salvos e os perdidos. Não, aqui está falando sobre o tribunal de Cristo. Então quer dizer, todos nós, crentes, salvos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que nós praticamos por meio do corpo, bem ou mal. Então, o que acontece? Ali no trono, no tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Se fizermos o mal, vamos perder recompensa. Se fizermos o bem,
receberemos galardões. Então, tem uma explicação aqui que eu quero trazer para vocês à luz da Bíblia, sobre a diferença entre o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. Porque muitas pessoas usam esse texto aqui, esse versículo, para dizer o seguinte: todos nós é todo mundo. Não. Aqui está falando do tribunal de Cristo, onde os crentes vão comparecer. E o que nós fizermos, o bem ou o mal. Não pensa que você é crente, você é crente, que nós fazemos mal, não. Claro que nós pecamos voluntariamente, nós fazemos aquilo que a gente sabe que não não pode fazer. E muitas vezes, para a gente obter alguma vantagem, a gente faz, muitas vezes até, né, grana, como eu vejo muitos por aí, né, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Isso é um mal que ele faz através do corpo. Então vamos lá. O tribunal de Cristo não é o mesmo evento conhecido como trono branco ou julgamento das nações. O julgamento das nações vai acontecer na volta de Jesus, onde Jesus vai julgar as nações ali no Vale do Armagedon, quando ele descer junto com a igreja para combater, para julgar as nações. Isso está lá em Apocalipse 19. O tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja, 7 anos antes da sua manifestação em glória para o mundo, ou seja, o tribunal de Cristo vai acontecer 7 anos antes, assim que a igreja for arrebatada, 7 anos antes da vinda de Jesus. Porque é outra confusão também que os pastores, os pregadores, os teólogos fazem, que a igreja vai passar pela grande tribulação e só vai ser arrebatada na volta de Jesus, etc. Tal. Faz uma confusão tremenda a respeito disso. Coisa que não é verdade. No tribunal de Cristo, as obras dos santos serão julgadas, para que cada um receba seu galardão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lá no capítulo 3:10 de 1 Coríntios também fala a mesma coisa, sobre o tribunal de Cristo. E a Igreja Católica, lembrei agora, inclusive já preguei muitas vezes sobre isso, eles pegam aquilo ali para chamar de purgatório. E ali tem uma passagem que diz assim, vou ler lá para vocês ficar mais inteirado na... Eles dizem o seguinte, que ali a pessoa será salva como se passando pelo fogo. 1 Coríntios 3:10, ó. Segundo a graça de Deus me foi dada, como sábio arquiteto, lancei o fundamento e outro constrói sobre ele. Ora, veja como cada um edifica edifica sobre ele. Aí lá no versículo 13, desculpa, falei 3:10, mas não é, versículo 13. A obra de cada um será manifestada, porque aquele dia a revelará, porque será manifestada mediante o fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E aqui a Igreja Católica usa isso aqui como purgatório. Só que aqui, que a pessoa vai passar pelo fogo, todavia será salvo como se passando pelo fogo, que chama de purgatório. Mas aqui as obras das pessoas que vão passar pelo fogo, e não a pessoa. E eles chamam isso aqui de purgatório. É outro erro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No tribunal de Cristo, as obras dos santos serão julgadas para que cada um receba o seu galardão. Não é um julgamento para aquisição ou perda de salvação. Ou seja, ali a pessoa não vai ser julgado, até porque, por isso que, como está dizendo aqui, é necessário que todos nós, por isso que não está falando todas as pessoas, do mundo todo. Mas ali está falando dos crentes. Então está dizendo o seguinte, não é um julgamento para aquisição ou perda de salvação. Ou seja, pessoas vê lá as obras deles foi mais má, o crente fez mais mal do que bem. Aí fala, você vai ter que descer, pega o elevador e desce, porque
porque aqui você não pode ficar. Não, ali no tribunal de Cristo o julgamento será das obras dos crentes. Não é para aquisição de salvação, se vai perder a salvação ou se vai ser salvo. Não, nada disso. Até porque o tribunal de Cristo vai ser exatamente no momento que a igreja for arrebatada. Não é um julgamento para aquisição da perda ou salvação. Não é um julgamento de condenação temporária ou eterna. É um julgamento das obras dos justos. Nesse tribunal, desculpa. Nesse tribunal serão apresentados prêmios ou galardões que representarão o favor de Deus para com seus fiéis. Os galardões são, primeiro, a coroa da justiça. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Que é a coroa da justiça pelas obras de beneficências e socorros e pelas injustiças sofridas no mundo. Essa é o que o crente fez e passou, receberá a coroa da justiça. 2. A coroa da vida, está lá em Tiago 1,12. É o prêmio pela fé na obra salvadora de Cristo. 3. Coroa incorruptível. Está em 1 Coríntios 9:25. É o prêmio pela fidelidade e pela santidade. A pessoa que foi manter-se fiel e também se comportou na sua santidade. Ou seja, nós já somos santificados, conforme diz em o Evangelho de João 17:9. Jesus já nos santificou. Mas nós temos que andar em santidade, viver uma vida santa. Como assim santa? Separada das coisas do mundo, separado do mundo. Não fazendo o que o mundo oferece. Essa é uma vida de santidade que devemos andar diante de Deus para receber essa a coroa incorruptível. 4. A coroa de glória. Está em 1 Pedro 5,4 e 1 Tessalonicenses 2,14. É o prêmio pelo serviço prestado a Deus sem interesse nas coisas deste mundo. A coroa de glória é para isso. Prêmio pelo serviço prestado a Deus sem interesse nas coisas deste mundo. Ou seja, eu vou fazer isso aqui para Deus, para agradar a Deus, porque eu estou aguardando dele uma resposta de um carro que eu preciso, ou uma casa que eu preciso, ou um apartamento, ou uma conta bancária recheada, etc. Não. A coroa de glória é para quem prestou um serviço a Deus sem interesse nas coisas desse mundo. Não é para... É tipo, vamos supor, a pessoa hoje vai na padaria e tem um mendigo sentado na porta, aí eu vou lá, dou um cafezinho para ele, um pão com manteiga e falo, opa, hoje ganhei uma pedrinha na coroa. Hoje fiz uma boa ação e hoje não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É dar, é ajudar, é prestar um serviço a Deus sem intenção nenhuma de receber de volta. 5ª e última coroa, a coroa de gozo. Esse é o prêmio pelo serviço de consolação. No tribunal de Cristo, as obras serão julgadas mediante o material que usamos na edificação do nosso trabalho. 1 Coríntios 3, 12 ao 14. No tribunal de Cristo, alguns dos galardões serão ministrados se a obra daquele servo permanecer. A obra de cada um deverá estar relacionada na casa de Deus, à casa de Deus, ao corpo de Cristo,
a cooperação no edifício de Deus. Se a pessoa teve consciência de que trabalhava para o reino e não para si, se a pessoa teve consciência de que trabalhava para o reino e não para si, para a sua família, se a obra de cada um, se a obra daquele servo for superficial, ou seja, madeira, feno e palha, como está lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 14, será destruída. E ele não será aprovado para receber o galardão correspondente. Então está aqui. Se a obra daquele servo for superficial, ou seja, madeira, feno e palha, que é o derivado da obra dele, será destruída. E ele não será aprovado para receber o galardão correspondente. Então são obras que você tinha que fazer. O bem para a pessoa, por exemplo. Alguma coisa relacionada a madeira, feno e palha, que passa pelo fogo e queima. As obras aqui não têm objetivo de conceder salvação ao servo, mas premiar a fidelidade do servo. Tais galardões são coroas que podem ser usadas como valores de sacrifício e oferta do reino de Deus. Apocalipse 4:10. Após o tribunal de Cristo, a igreja passará a ceia do Cordeiro. Tem a ceia que, inclusive, Jesus está sentado no seu trono em jejum, porque ele disse lá em Mateus capítulo 26 que ele só beberia do vinho naquela ceia junto com os discípulos, depois nunca mais beberia novamente, até no reino do teu Pai. Ou seja, então lá ele está aguardando esses dias para nós, junto com ele, com a igreja, tomar um belo vinho lá no tribunal de Cristo, quando passar pelo tribunal de Cristo. Veja aqui a diferença entre o trono branco. Agora vamos chegar lá no que nós estávamos falando, entre o trono branco e o tribunal de Cristo. Trono branco e o tribunal de Cristo. Primeiro, o tribunal de Cristo será para a igreja salva. O trono branco para os ímpios. Segundo, o tribunal de Cristo acontecerá após a igreja ser retirada da terra. O trono branco acontecerá após os ímpios serem tirados do lugar de tormento do Hades. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver se está aqui. Eu já mostrei algumas vezes aqui o lugar de tormento. E as pessoas... assim, porque ali, inclusive... Aquele capítulo 16 de Lucas, quando fala que a parábola do rico e Lázaro, não tem nada a ver de parábola ali. Ali é uma história real, contada, que Jesus falou para Lucas, quando ele foi lá, a sua alma desceu ao Hades, ao abismo, onde estavam os demônios, depois ele passou pelo lugar de tormento, e depois pegou aqui, ó. Enquanto o corpo dele estava na sepultura, ele veio aqui no lugar de tormento. É aqui que acabamos de ler, ó. O trono branco acontecerá após os ímpios serem tirados do lugar de tormento. Aqui, ó. O tribunal de Cristo acontecerá quando a igreja for levada para a Nova Jerusalém. O trono branco acontecerá quando os ímpios forem levados para um lugar não conhecido, pois nem a terra nem o céu os comportarão. Vai ser tanta gente, mas tanta gente, desde
de Caim até, vamos supor, 2100. Milhares e milhares e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nem a Terra vai ter lugar para comportar esse monte de gente que será julgado e condenados. Quarto, o tribunal de Cristo é para os salvos. O trono branco será para os perdidos. Quinto, no tribunal de Cristo não haverá condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão unidos com Cristo Jesus. Mas no trono branco haverá condenação eterna. Sexto, no tribunal de Cristo haverá galardoamento. No tribunal de Cristo haverá galardão. No trono branco, a recompensa será a morte eterna. Sétimo, no tribunal de Cristo, somente os inscritos no livro da vida participarão, e no trono branco, os que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Paulo está falando desse trono branco em Romanos 1, 5 e 6, pois o trono branco é para o dia do juízo de Deus. Não devemos confundir o dia da ira de Cristo, que é a sua segunda vinda, e o dia do juízo, que é o dia do trono branco, que será realizado 1000 anos depois do governo de Cristo aqui na Terra. Então, é uma confusão que a pessoa faz. Quando Jesus vier, vai fazer o julgamento, tudo e tal, e pronto, tudo se acabou. Quem for para o céu foi, quem não foi, vai para o lago de fogo e pronto. Não. Depois que Jesus vier, junto com a igreja, combater contra o exército do anticristo, julgar as nações, ainda vai passar 1000 anos de governo de Cristo aqui na Terra, e depois vai soltar o diabo novamente, porque ele vai ficar preso durante 1000 anos, vai soltar ele novamente, ele vai reunir as nações novamente para atacar Jerusalém, e ali a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos eles. Abre aspas, Romano 8, 26, o qual recompensará a cada um segundo o procedimento das suas obras. Veja no verso 6 a diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco. A concessão da vida será dada àqueles que participarão do tribunal de Cristo para serem galardoados e não condenados. Estes participarão do tribunal de Cristo porque procuram glória, honra e incorruptibilidade. O tribunal de Cristo é para aqueles a quem Deus concederá vida, e o trono branco será aqueles a quem o Senhor concederá a morte eterna. Em Romanos 2,7 diz assim, que é a concessão da vida eterna aos que com perseverança no bom proceder procuram glória, honra e incorruptibilidade. Nono, o trono branco será para aqueles que receberão a concessão da ira e o furor da indignação. 10. O tribunal de Cristo será para aqueles que não são contenciosos e se opõem com resistência à ordem e não são desobedientes à iniquidade. Romanos 2:8. E a concessão da ira e furor da indignação aos que são contenciosos, opondo-se com resistência e obedientes à iniquidade. Então, nós vemos aí que a grande diferença entre o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. O tribunal de Cristo é para os salvos, que vai ser no céu, quando a igreja for arrebatada, e o trono branco será para os perdidos, para aqueles que serão condenados porque resolveram não aceitar o Salvador dos pecados. Lá em João
é um versículo que toda pessoa gosta de ler. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo. Quando diz amou o mundo, não é o mundo quatro paredes, essas coisas, o mundo pessoas, né? Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer aqui é a palavra de morte eterna, de trono branco, como acabei de ler para vocês. Mas tenha a vida eterna. Vida eterna é quem vai passar pelo tribunal de Cristo. Esses já têm a vida eterna. E lá no versículo 18, do capítulo 3 de João, diz assim: aquele que não crê, aquele que nele crê, não entra em condenação. Você creu em Deus, você seguiu os passos que eu falei esses dias sobre entregar a vida a Cristo, se batizar, tornar uma nova criatura. Se você creu, não entra em condenação do trono branco. Mas aquele que não crê está julgado. Ou seja, não vai ser julgado, ele já está julgado, porque negou o Salvador dos pecados. Porquanto não creu, aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no Filho unigênito de Deus. Então, não é que a pessoa vai ser julgada. Só pergunta assim: Guilherme, se eu não aceitar Cristo, não fazer e seguir a sua religião, etc. e tal, fazer do jeito que a Bíblia diz, quando que eu vou ser julgado? Hoje. Você já está julgado. A Bíblia já está dizendo: aquele que não crê já está julgado. É hoje, não é amanhã. Deus vai saber quando que eu vou ser julgado lá, porque eu tenho ajudado tanta gente, Não, hoje você já está sendo julgado, a Bíblia diz. Você vai ser condenado lá no trono branco. No juízo, no julgamento do trono branco. Então, julgado, essas pessoas já estão hoje. Amém? Então está aí mais uma reflexão para tirar a diferença, para saber a diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os salvos. É aqueles que vão lá, vão ser julgados pelas suas obras, não julgamento para decidir se ela vai ser salva ou se ela vai ser condenada. Não, o tribunal de Cristo não é para isso. É julgar as obras das pessoas, vão ser passadas pelo fogo, etc. E o trono branco, que é para o dia de julgar aqueles que já está julgado, como acabei de ler aqui, Evangelho de João 3,18. 3 do 16 ao 18. Aquele que crê não é julgado. Aquele que não crê já está julgado. É questão de tempo para eles serem condenados à morte eterna no tribunal de Cristo. Ok? Então você que tinha alguma dúvida aí o que é trono branco, o que é tribunal de Cristo, para que serve o tribunal de Cristo, para que serve o trono branco, está aí uma palhinha, uma explicação para vocês saber qual a verdade verdadeira. Que a Bíblia fala, que nem eu perguntei para esse rapaz aí, que é da Assembleia de Deus, ele falou assim: nós vamos ter que passar por muitos julgamentos. O julgamento é do trono branco, mas não é para decidir se você vai ser condenado ou vai ser salvo, ou você vai pegar o elevador e descer o inferno, como dizem aí, né? Porque ali só vai os salvos. Então, julgamento do trono branco para os perdidos, julgamento no tribunal de Cristo para os salvos. Amém? Deus abençoe então, e com o passar dos dias eu vou trazendo mais reflexões aí para a gente aprender e para a gente
para a edificação das nossas vidas, das nossas almas. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Uma ótima quinta-feira a todos. Continue orando por nós. E que Deus possa abençoá-los neste dia. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma ótima quinta-feira.